Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Senhora Moraes de Lê. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as minhas leituras do mês de janeiro e, bom, é o primeiro mês de canal também, né? Então consegui postar uma vez por semana um videozinho. Agora é o quinto vídeo, então, né, 4 semanas, um mês. E a gente também vai ter, então, o próximo passo, que é postar algumas resenhas. E essas resenhas serão postadas às quintas-feiras. Então, a gente já vai ter a próxima quinta-feira com vídeo também. Então, se preparem aí para quinta e domingo conversarmos um pouquinho sobre livros. Vou começar com os livros e aí depois eu quero dividir também, começar a dividir um pouquinho do que eu e meu marido temos assistido. Principalmente com relação a filmes, e aí a gente vai ter que dar uma olhadinha no Letterboxd dele, porque eu sou meio desorganizada com relação aos meus registros sobre filmes. Vamos ver se isso muda, né, com o canal. Eu também usava Goodreads e Scooby. O Scooby eu dei uma abandonada lá pelo ano passado, no ano de 2024, eu acabei deixando o Scooby um pouco de lado. O Goodreads eu demoro um pouco para atualizar também, e eu também não gosto muito, na verdade, do Goodreads. Eu baixei esse ano um outro aplicativo de leitura de livros, né? De registro de leituras, mas eu ainda nem usei, nem abri. Eu tô com muita preguiça de abrir esse tipo de coisa. E o bom é que eu tenho o canal agora, então eu consigo, além, né, de anotar à mão, porque eu anoto à mão, né? Essa parte eu não tenho preguiça, eu anoto à mão os meus livrinhos do ano. Além de ter isso, agora eu tenho esse registro aqui, né? E sem falar no próprio Instagram. Então siga lá, Senhora Moraes Lê, que lá eu posto aqueles stories lido número X e as estrelinhas que eu tô dando para os livros por lá também. Também não é assim acurado, eu não posto assim que eu termino o livro, até porque eu tenho que remoer o livro para poder dar as estrelinhas, né? Não é simplesmente fechei o livro, meu Deus, é um 5 estrelas, talvez, às vezes, mas nossa, são muito raras essas vezes. Bom, vamos lá então para os livros lidos agora no mês de janeiro de 2025. O primeiro livro que eu li, e inclusive eu acho que eu mencionei ou no primeiro ou no segundo vídeo do canal, não, foi no segundo vídeo do canal que eu falo das minhas expectativas de leitura para 2025, e aí eu falo que eu quero ler A Paixão Segundo GH da Clarice Lispector, mas que eu sentia que eu deveria ler A Metamorfose antes do livro da Clarice. Então, nessa minha edição aqui do Franz Kafka Essencial, eu tenho o Metamorfose. Então eu li nessa edição da Penguin. E foi uma leitura bem rapidinha, eu terminei logo na primeira semana de janeiro. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar desse livro, né? Não necessariamente ter lido, porque eu fui ler só agora. Mas é sobre um rapaz que ele é caixeiro viajante e um dia ele tem que acordar para trabalhar às 5 da manhã. Ele vai acordar e vai sair já para a estação de trem, mas ele não consegue sair da cama, ele tem dificuldade. E aí a gente começa a perceber que as pernas dele são várias perninhas agora. Ele tem uma casca assim, né? Ele parece uma barata, não é mencionado se é uma barata ou não, se é um besourinho, o que que ele é. Mas ele é um bichinho aí, virou um inseto gigantesco e grotesco. E dá dó porque a gente tem acesso aos pensamentos dele. Também temos acesso ao que ele tem escutado, então a gente escuta os comentários da família dele, a gente vê a mãe desmaiando, inclusive o chefe dele vai até o apartamento porque ele soube que ele não foi viajar, não foi trabalhar, então ele quer saber o que aconteceu.
E nisso tá o maior drama, ele não quer abrir a porta do quarto, ele tem até dificuldade, se ele for abrir a porta do quarto, ele tem dificuldade de abrir essa porta. Então a gente vai acompanhar nessa novela essa metamorfose e não só as relações dos familiares com ele, mas também a mudança, né, entre esses familiares. Então eu gostei bastante, eu dei 5 estrelas. Eu fiquei até pensando no... bom. Leiam lá no meu Instagram, eu comento um pouquinho até sobre uma parte final. Ele tem o rapaz e tem uma irmã mais nova que ele. Ela tem uns 17 anos, ele tá, eu acho que na casa dos 20, assim. E ela tem uns 17 anos. E ela ainda tá crescendo, ela tá virando, né, uma mulher. E a gente tem essa transformação dela também, né? No começo da história ela é uma menina e no final ela é uma mulher. E aí a gente tem também a metamorfose dele. Então, eu não sei, eu fiz uma relação lá que eu postei no Instagram. Então sigam lá a Senhora Moraes no Instagram e aí vocês podem ler a minha mini impressão de leitura, minha resenha lá pelo Instagram, porque eu postei ali. Já vou falar da minha releitura do Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu acho que é a terceira vez que eu leio esse livro. Com certeza não é a segunda. E foi muito gostoso. É sempre bom, assim, quando eu comecei, né, a ter a paixão pela leitura a partir do Harry Potter, na verdade. Eu gostava muito de uma coleção de contos de fadas quando eu era criança. Depois o meu pai foi dando essa coleção embora. E aí eu recomprei. Eu tenho essa coleção agora aqui em casa, mas infelizmente não são os meus livros. São livros recomprados do sebo, assim, o que é uma pena. Né? O meu patinho feio tem um adesivo do Rebelde. Isso nunca aconteceria com o meu livro. Mas enfim. Mas o gosto mesmo de pegar os livros para ler e tal começaram com Harry Potter. Eu li o meu primeiro Harry Potter lido, na verdade, foi O Prisioneiro de Azkaban, quando eu tinha 9 anos. E aí depois eu fui pegando o Cálice de Fogo até chegar nas Relíquias da Morte. E aí o Pedra Filosofal e a Câmara Secreta eu li quando eu tinha 15 anos. Então depois de ter lido o final dessa história que eu peguei o começo, mas aí depois eu já reli em 2022, não, 2022 não, 2016, que aí eu tinha 22 anos, né? E agora eu tô pegando os livros para ler de novo, porque também vai ter, dizem, né, que vai ter a série de TV, e aí eu quero estar bem afiada pra fazer as minhas análises quando eu estiver assistindo, e obviamente pra me divertir, né? Eu tava comentando no Instagram também, com uma outra seguidora, que é como voltar pra casa, né? Ela falou assim, essa é a única série de livros que eu releria todo ano. E eu acho que eu também releria todo ano, porque, ler Harry Potter é como voltar pra casa. Então é uma delícia, é muito divertido, é muito engraçado, né? Enfim, o próximo livro que eu vou falar aqui que eu li, né? Foram 2 sonhos, que na verdade nós temos 2 trabalhos do Dostoiévski, escritos e publicados em anos diferentes. Então a gente tem O Sonho do Titio e Sonhos de Petersburgo em verso e prosa. Então a nossa primeira resenha do canal vai ser sobre, na verdade, o sonho do Titio. Eu vou pincelar um pouquinho sobre os Sonhos de Petersburgo em verso e prosa, mas na verdade é o que eu vou falar aqui agora. É um texto muito interessante, principalmente no começo. É um texto que conversa com a gente na atualidade. Só que ao mesmo tempo, eu ainda não tenho as bagagens necessárias para usufruir esse texto, porque isso acontece, gente, isso é normal. Então, tem muitas referências ali que, na verdade, são até referências locais da época dele. Então, ele fala de críticos literários russos, ele fala de algumas revistas literárias da Rússia, mas ele também fala de outros autores clássicos que eu ainda não li. Alguns eu li, outros eu não li. Então,
é até meio enfadonho você continuar a ler o texto. Eu li o texto inteiro, mas é enfadonho. Você fica assim, mais um que eu não li. E aí, nessa questão, e eu vou falar mais sobre isso na resenha, as notas do Paulo Bezerra ajudaram demais. Mas realmente nesse daqui dos Sonhos de Petersburgo em verso e prosa. No Sonho do Titio a gente teve... Eu tive um probleminha ali com umas questões que eu vou falar na resenha. Mas eu adorei a história. Eu adorei a construção das personagens. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele na quinta-feira. Então não vou discorrer muito por aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Ficou curioso? Quinta-feira tem o nosso videozinho sobre isso. A última leitura que eu concluí em janeiro foi Ópera dos Mortos, que é o nosso primeiro livro das 25 leituras para 2025. Então aqui já... Agora nós temos 24 leituras. Claro que tem aquele miguezinho que eu dei, né, dos livros do Dostoiévski, nananana. Assista lá o vídeo das expectativas de leitura, apesar de que eu vou pôr uma lista aqui na descrição, porque eu acho legal a gente... Quer dizer, a gente é só eu, tá, gente? É só eu. Mas eu, às vezes, me refiro, as minhas amigas já sabem, eu me refiro a gente, sou eu, e mais eu, e mais eu, várias eus. Nós somos um sujeito múltiplo, não é mesmo? Então eu vou colocar lá na descrição a minha listinha dos 25 e aí eu vou pôr riscadinho, assim, pra gente já ir contabilizando, né? Mas isso só nos livros de leitura do mês, porque aí a gente pode ter um controle e vocês me acompanham aí nessa saga. Seremos bem-sucedidas? Não sei, mas é isso. Então aqui o Ópera dos Mortos foi lido. Foi, assim, gostei muito do livro. Eu dei 4 estrelas porque existem algumas passagens que são repetitivas. Mas eu sei que elas são repetitivas porque é uma história que você já entende que é um homem, que a gente não sabe quem é. Mas ele mora ali nessa cidadezinha de Minas, do sul de Minas. E ele tá contando pra uma outra pessoa que acabou de chegar nessa cidadezinha a história das personagens daqui. Então é um discurso oral. E como ele já conheceu, a gente tem essa geração da Rosalina. Como ele conheceu a Rosalina, ele também conheceu o pai da Rosalina e conheceu o avô da Rosalina. Então a gente sabe que o nosso narrador, ele tem uma certa idade. E não só isso, né? Porque todo mundo às vezes repete algumas coisas, né, na história. Então, assim, tiveram muitas partes repetitivas, mas tem a ver com o estilo, tem a ver com o Altran Dourado pensando assim, é um senhor contando a história. Então é claro que ele vai repetir algumas informações e tudo mais. Mas eu, como leitora, achei meio cansativo. Assim, eu coloquei 4,5, quer dizer, 4 estrelas no Instagram, nas coisinhas das fotinhos, mas eu daria 4,5, na verdade. Porque realmente é que, não vou ficar colocando meia estrela lá, é preguiça. Eu sou preguiçosa, tá, gente? Eu sou preguiçosa, principalmente com relação a redes sociais, eu sou bem preguiçosa. Eu criei o Instagram mais pra gente ter mais um canal de comunicação com relação à leitura e com relação ao canal mesmo do YouTube. Mas aqui nesse livro a gente também vai ter resenha, então na segunda quinta-feira do mês a gente vai conversar sobre esse livro. Agora, partindo para as minhas leituras em andamento, eu tenho esse livro que caiu no meu colo essa semana. Um amigo meu do trabalho me emprestou. Ele leu na semana passada. E aí ele falou, Lu, você tem que ler esse livro, né? E eu estou muito interessada, né? Em contos de fadas russos, em qualquer coisa que tenha relação com folclore russo, não só por causa do que a gente encontra na literatura russa, né? E a gente tem lido bastante literatura russa aqui no Brasil recentemente, mas porque, né, meu marido é russo e bom, quando a gente tiver filhos, né, e eu espero que a gente tenha filhos, é legal eu já conhecer também as histórias pra gente poder ir passando adiante, né.
E são contos de fadas muito legais, são muito diferentes, assim. A gente tem a Baba Yaga. Ah, eu tenho a casa da Baba Yaga, peraí que eu vou buscar. Olha aqui a casinha da Baba Yaga. Ela tem essas pernas de galinha, assim. Aqui tá escrito só Tobolsky, que é... tinha um amigo dessa cidade aqui, aí ele que me deu, na verdade, é um cofrinho. E esse aqui ele falou que é um espírito da casa, que cuida da casa. Então tem umas coisas assim que são diferentes, que a gente não tem muito contato. Então, enfim, tô lendo esse livro, eu já li os primeiros contos, eu tô bem na metade. Ah, é bem legal, tem um conto aqui que é muito triste, mas eu acho que eu vou fazer um vídeo só sobre isso, então aguardem. Bom, com a minha amiga Natane, do Livros para Viver, eu vou deixar o arroba dela lá embaixo. Ela tem um Instagram maravilhoso, faz anos já, anos que ela tem esse Instagram. A gente se conheceu pelo Instagram, na verdade, quando eu tinha o Delírios do Gato Preto, que foi meu Instagram literário por anos e anos. Eu tive de 2016, quer dizer, dezembro de 2015, que foi quando eu defendi o TCC na faculdade, até 2023, com um hiato aí em 2022, porque eu comecei a meio que cansar da dinâmica do Instagram e tudo mais. Mas o Instagram da Natane, assim, é maravilhoso, incrível, e as leituras dela são sensacionais. Ela tem muito bom gosto. Então, a gente tá lendo juntas As Relações Perigosas. Ainda estamos no começo. E eu falando pra ela assim, em uma semana a gente mata isso aqui. Mas são duas pessoas que são ocupadas, né, durante a semana. Então, a gente vai ver se a gente vai cumprir o nosso combinado de ler até, segunda-feira, terça-feira da semana que vem. Mas, né, sem pressa, né? É porque eu imagino que conforme a história comece a pegar fogo, a gente vai acabar não conseguindo largar o livro e aí a coisa vai deslanchar. Eu tô lendo, na verdade, no Kindle em francês esse livro aqui. E aí, às vezes eu dou uma olhadinha em como foram traduzidas algumas partes. A tradução dessa minha edição aqui foi feita pelo Carlos Drummond. E aí depois ele tem um pós-fácil e ele vai explicar aqui o processo, acredito eu, que ele vai explicar o processo de tradução dele. Então eu tô muito ansiosa. E é por isso que eu também tô dando essas olhadas, assim, né, na tradução dele, no que eu li. E aí, depois, porque aí eu vou conseguir ter uma noção, né, se ele falou mesmo, né, do que eu imagino, todo esse processo tradutório e tal dele, vai ser legal, vai ser uma boa forma de estudo. E a gente se interessa muito por tradução aqui nesse canal. E aí... E aí eu estou lendo os Maias. Eu tava super animada, eu terminei o vlog que eu postei aqui no canal ainda adiantada. E aí eu tava adiantada até por mais 2 dias depois daquele vlog. Mas aí o que começou a acontecer foi que Ópera dos Mortos e os Maias... Assim, os Maias é português, né? É do século XIX. E o Ópera dos Mortos é brasileiro e é do século XX. Mas, querendo ou não, a gente tem, obviamente, né? Não precisa nem discorrer aqui, uma herança portuguesa. E aí, eu senti que apesar deles serem livros totalmente diferentes, eles têm uma vibe que começou a se mesclar. Isso é um processo interessante. Mas no fim das contas, eu acabei dando prioridade pro Ópera dos Mortos por ser menor, né? Senão... Eu sabia que eu ia ler isso aqui em fevereiro, né? É um calhamaço. Mas aí no fim eu tô muito... eu tô muito atrasada, eu fiquei muito atrasada. Eu tô aqui e a galera já tá aqui, ó, bem onde tá esse post-it. Estamos separados por 300 páginas. A minha sorte é que é uma releitura, né? Então, se eu atrasar, eu posso fazer parte das discussões de qualquer jeito, mas eu queria estar em dia. Não estarei, mas eu gostaria. Pelo menos até o dia que tem a discussão lá do grupo, eu espero ter terminado isso aqui. E pro mês de fevereiro, além dessas leituras em andamento, retomando, As Relações Perigosas, O Pássaro de Fogo
E os maias, eu quero ler também, ler e concluir, se tudo der certo. Então, a aldeia de Stepanchikovo e seus habitantes. E A Paixão Segundo o GH. Vamos riscar mais um dessa lista de livros para 2025, né? 25 livros para 2025. Então, eu quero ler Clarice, eu quero ver se pelo menos até eu esgotar os brasileiros da nossa lista, que eu leia um por mês. Depende do tamanho do livro também e tal, né? Mas, como eu disse no vídeo das expectativas de leitura, eles são minha prioridade. Bom, agora vamos conversar um pouquinho sobre os filmes que a gente assistiu nesse mês de janeiro. Eu já adianto aqui que eu não sou nenhuma expert em cinema. É assim, eu posso até ter uma opinião, né, expressar opiniões um pouco mais profundas com relação às questões da literatura, porque eu estudei para isso. Mas com relação ao cinema, eu não estudei absolutamente nada. Então eu só consigo avaliar mesmo em questões de narrativa e gostos pessoais. E eu acho que tá tudo bem, né? Ninguém precisa ser especialista em nada, né? Principalmente no YouTube. Então vamos lá. Bom, gente, eu estou aqui com o Letterboxd do meu marido aberto. O primeiro filme que a gente assistiu no ano foi Nosferatu, por IMAX, né? Fomos ao cinema e aí a gente assistiu no IMAX. Foi muito legal, foi uma experiência muito boa para esse tipo de filme. Tinha um moço com a cabeça na frente, né? Ainda bem que eu não precisava ler as legendas necessariamente. Mas ele fez parte da minha experiência cinematográfica. A história do Nosferatu é praticamente a mesma da do Drácula, eles até colocam nos créditos, né, que é baseado na história do Drácula também. Bom, o que difere, assim, é o lugar, né, o espaço, se passa na Boêmia. Então, mas a gente tem um rapaz que ele vai até o castelo do Conde Drácula, porque o Conde Drácula tá comprando uma propriedade lá na cidade dele e ele tem que assinar os papéis. Só que o Nosferatu, ele é bem mais dark do que, né, o Drácula em si. Eu acho que isso acontece até porque no Drácula, apesar de todo o medo que a gente tem personagens que são muito boas. E boas não no sentido de construção e tal, boas de alma, sabe? Elas são pessoas boas. E no Nosferatu a gente tem pessoas que não são tão boas assim, tem personagens boas, mas tem personagens que estão nessa zona cinzenta, né? Elas são mais humanas do que as personagens até que a gente encontra no livro do Drácula. Então, assim, a esposa desse rapaz que vai até o castelo do Conde, ela fez um pacto com o Nosferatu. Ela era uma pessoa solitária, ela também não era, assim, meio sã da cabeça e tal, né? Então ela fez esse pacto com o Nosferatu. E digamos assim que ela que traz a destruição pra cidade deles, pros amigos deles e tudo mais. Então, essa basicamente a história e a diferença entre esses dois, né? Além, é claro, de qualquer possível diferença que possa haver, que são mínimas e tudo mais, mas a essência é muito parecida. Mas a luta até que não é tão do bem contra o mal, porque é uma desgraça, assim. Nosferatu só vai acontecendo desgraça, mas o filme é muito bom. A Lily Rose Depp, ela tá muito boa. Eu não ia muito com a cara dela como atriz, mas ela tá muito boa pra esse papel, assim. Talvez ela tenha nascido pra esse papel, porque, assim, é boa. Depois a gente assistiu House, que é um filme japonês de 77. Fala sobre uma menina que o pai dela tá se casando de novo, ela fica chateada com isso e as férias estão chegando, então ela chama as amigas dela
para irem visitar a tia dela, que mora numa outra cidade. E ela não vê essa tia desde que a mãe faleceu, quando ela ainda era criança. E essas meninas, então, vão para essa casa. E lá começam a acontecer coisas muito estranhas. Tá tudo bem, tudo tá muito fofo e tal. Mas aí, uma das meninas some. E uma outra, que até é chamada de fantasy, fala assim, e a outra lá sumiu. A que era mais cheinha, comilona, assim. Ela sumiu. E aí elas, não, fantasy, né? Você tá fantasiando muito, minha amiga. Ela só foi buscar a melancia, né? Só ficou lá de buscar a melancia, porque foi isso que aconteceu. Ela foi buscar a melancia, mas aí ela acabou sendo comida por alguma coisa ali na casa, que a gente não sabe o que é, a gente só desconfia. E aí, uma por uma, vai tendo aí o seu destino, com base nas coisas que elas gostavam de fazer. Então, você tem essa primeira, que ela gostava de ir lá fazer lanchinhos, tal, some quando isso acontece. Você tem a menina que é viciada em faxina. Aí, tipo, ela some durante uma faxina. Tem a que toca música, né? Toca piano. Daí, essa daí, a cena é tensa. O terceiro filme que a gente assistiu foi De Olhos Bem Fechados, que é a adaptação que eu tinha mencionado no primeiro vídeo do canal, que é a adaptação do Breve Romance de Sonho, que se passa na Nova York do fim dos anos 90. Foi super legal, eu gostei muito da adaptação, eu acho que captou todo o livro, mas eu acho também que talvez, sei lá, eu acho que por eu ter lido o livro antes, eu gostei bastante da adaptação. Eu não sei como seria, né? Qual seria a minha experiência se eu tivesse feito o inverso, assistido o filme primeiro e lido o livro depois. Eu vou perguntar pra minha irmã. O Sava concorda que ele gostou mais do filme, gostou ainda mais do filme, depois que ele leu o livro, porque aí ele leu o livro também. Nós reassistimos Interstellar no cinema, passou no IMAX. Foi um especial aí meio que de 10 anos depois. E tá super atual, tá mais atual do que nunca. A gente tem essa sociedade, né, que tá acabando, né? A humanidade não tá mais conseguindo viver aqui no planeta Terra. E essa viagem vai acontecer justamente para ver se eles encontram planetas em que os seres humanos possam ser mandados, né? Mas é incrível que no começo, assim, o pai, né, o personagem principal, ele vai até a escola, porque chamaram ele lá, né? E aí a professora reclama, assim, e a sua filha, né, ela lê muitos livros, ela trouxe um livro que tava falando que o homem foi pra lua. E aí o principal pergunta assim, tá, e você não acredita que o homem foi pra lua? E aí ela, não, foi marketing. Tipo, gente... isso passou pra mim batido na primeira vez que eu assisti esse filme, no cinema também, em 2014. Porque não era um tema tão atual, pra mim, pelo menos. Mas de uns tempos pra cá, né, essa questão de será que o homem, essa conspiração, será que o homem foi mesmo pra lua? tá aqui à tona, né? Então, tenso, né? Aí você vê a sociedade que eles moram, aí você vê o que a professora acredita. Pense aí com você mesmo sobre isso. Depois eu fiz meu marido assistir um filme que eu adoro, que é um dos meus filmes conforto, que é As Férias da Minha Vida, com a Queen Latifah. Esse filme é muito bom, que é sobre essa moça que ela tem, esse emprego, assim, que ela gosta de umas partes do emprego dela, mas o chefe é miserável, né? O salário também nem deve ser bom e tal. Ela tem as economias dela e ela também se priva dos prazeres da vida dela, né? Então ela é uma pessoa tímida, então ela não consegue falar com o rapaz que ela tem interesse amoroso. Ela gosta de cozinhar, e aí ela cozinha, assim, pratos maravilhosos com o chefe da TV, só que ela mesma não come esses pratos, então ela tem esses bloqueios.
Só que aí ela bate a cabeça e quando ela vai fazer o exame, né, a máquina lá deu que ela tem uma doença no cérebro e ela tem só 1 mês de vida. Ela vai ver com seguro de saúde e a coisa é caríssima, nem vale a pena e é ainda uma situação de risco. Então ela chuta o balde, ela pede demissão, ela fala tudo que ela quer pro chefe dela, sai do emprego e vai então realizar seu sonho de ir para os Alpes. E lá nos Alpes ela vai para um hotel 5 estrelas com um chefe que ela, tipo, adora e gostaria de conhecer. E é isso, ela tá torrando todo o dinheiro dela. É muito bom. Assistimos no cinema Baby Girl, que é o filme com a Nicole Kidman. Ela é uma CEO de uma empresa de tecnologia. É de tecnologia? Bom, ela trabalha com a área de tecnologia, porque na verdade eu fico pensando se não é uma empresa de coisas de entrega, assim. Mas é uma empresa que usa bastante inteligência artificial, bastante robô, etc. E aí ela fala sobre essa parte, né, de uso de tecnologia e tal. Então, enfim, ela é a CEO de uma empresa, ela é poderosíssima. Ela é casada com um personagem do Antônio Bandeiras, que é um diretor de teatro, escritor de peça e tal, e eles têm 2 filhas juntos. Mas a vida dela tá normal quando, de repente, ela tá indo ao trabalho e um cachorro perde lá o controle, quer morder todo mundo e tudo mais. E quem controla é um rapaz aí, bem jovem, que nem era o dono do cachorro. Ok, eles têm essa cena, ela fica olhando assim pro cara. E qual é a surpresa dela de descobrir que o cara vai ser estagiário lá na empresa em que ela é CEO. Então, eles começam a ter essa relação, né? Eles começam lentamente e depois eles vão ter uma relação sexual, né? Não necessariamente romântica. E aí, enfim, é interessante porque vai ter essa questão da idade, dela combinar ou não com espaços em que ele frequenta. E, enfim, ela começa a ter esses casos e esses pensamentos sobre isso. Eu confesso que, assim, a gente assistiu De Olhos Bem Fechados com a jovem Nicole Kidman e aí a gente assistiu Baby Girl com a mais velha. E, enfim, né, esse excesso de plástica. Tem uma cena muito interessante nesse filme que ela põe lá, né, as coisas, as injeções, faz todos os procedimentos estéticos necessários. Mas logo depois eles vão tirar uma foto de família, essas fotos de Natal que o americano gosta de tirar. E aí uma das filhas dela tira sarro, tipo, e fala assim, por que você faz isso com você mesma? Você parece um peixe. Então é legal ter essa crítica aí, né? Mas a Nicole Kidman não parou de fazer os procedimentos e às vezes você tem, assim, um vislumbre do rosto dela que, tipo, é ela. E tem outros que você fica, quem é essa pessoa, né? Você é uma pessoa que cresceu com ela, né? No cinema, na TV. Então, é uma pena. Assistimos só o Black Widow, a Viúva Negra, né? O filme da Marvel. Eu não gosto de Marvel no geral. Pelo menos o atual, né, que a gente tem da Marvel, tudo começou ok, e aí de repente, sei lá, eu culpo a Marvel pela destruição do cinema hollywoodiano recente. Porque os filmes estão muito ruins, tá tudo muito ruim, e sabe? Mas a gente assistiu porque eu tava curiosa. Eu gosto da Scarlett Johansson como atriz, gosto da Florence Pugh, então eu tava interessada em saber por que a Florence Pugh também entrou nessa, né? É um filme ruim como todos esses recentes aí da Marvel, que eu já tinha chutado balde, assim. Mas esse era o único que eu ia fazer uma exceção. Mas é aquela coisa muito fake, sabe? É muito falso. As relações são muito rasas. E, enfim, tava indo tudo muito bem, até eles irem pro lugar lá do inimigo, né? E o lugar do inimigo é tipo, sei lá, é uma nave espacial, aquilo, é um negócio no céu. E aí eu fiquei assim,
podia ser no subterrâneo, sabe? Ia ser muito mais real se fosse no subterrâneo. E, enfim. Ai, não gostei. Péssimo. E é isso. Que mais que nós assistimos esse mês? Ai, a gente assistiu essa semana Seven, Os Sete Pecados Capitais, no cinema. Aquele filme com o Brad Pitt e com o Morgan Freeman. Eu já tinha assistido esse filme, né? É um filme, assim, é um clássico, né? Do policial. Eu já tinha assistido, acho que na época que eu tava na faculdade, na TV mesmo. Mas como teve esse especial IMAX de 30 anos, que o filme passou, né, no cinema, nós fomos ver, porque o meu marido só tinha assistido o final, que é aquele final, assim, com aquele plot twist. Que você sai traumatizado. O filme todo, né, meio do trauma, assim. A gente foi jantar antes e eu só lembrei do primeiro corpo, né, que era da gula. Porque o criminoso, ele vai matando as pessoas e com relação aos próprios pecados que essas pessoas cometiam. E tipo, fazendo com que as pessoas morram do próprio pecado, né. Então a cena do golo é muito nojenta. E aí eu fui jantar e só lembrei, porque a gente ia logo depois, né? Aí eu fiquei assim, ai gente, eu lembrei de uma cena tão nojenta. Aí, não, vamos parar, não vamos pensar nessa cena enquanto a gente janta. Mas é um filme muito bom. E eu não lembrava muito que tem essas menções, né, à literatura. Então ele vai falar do Paraíso Perdido, do John Milton, vai falar do Canterbury Tales, Divina Comédia, e é muito legal. Tem até uma cena que o personagem, né, do Morgan Freeman fala pro personagem do Brad Pitt assim, você tem que ler esses livros. E aí o Brad Pitt, ele não vai ler, ele vai pegar o Cliff's Notes. E o Cliff's Notes é muito legal, porque nos anos 90, então, eram os caderninhos, né, amarelos, mas atualmente a gente tem o site, eu vou deixar o site aqui embaixo, porque, assim, não é pra fazer que nem o Brad Pitt, que deixou de ler os livros, o personagem dele, né, o David Mills. Ele deixou de ler os livros e foi direto pro Cliff Notes. Mas é muito legal você usar o Cliff Notes como um complemento da sua leitura. Então, você terminou de ler o livro, escreveu em algum lugar o que você achou sobre ele. É bom você registrar o que você achou você mesmo, antes de todas as outras impressões ou todos os outros estudos que você vai fazer sobre isso, porque é a sua impressão natural, então é uma coisa bem legal de você ter pra você mesmo, porque talvez as suas impressões mudem quando você vai ler uma análise, quando você vai assistir alguma palestra sobre o tema e tal. Então é legal você observar essa transformação de opinião sobre si mesmo, né? Enfim. Então, depois que você tiver feito essa etapa, você vai lá no Cliff Notes e dá uma lidinha. Às vezes, existem muitas coisas na literatura, né, principalmente com relação a símbolos, que são mais difíceis da gente pegar. Então, se você pegar ali no Cliff Notes, tem uma aba assim, metamorfose. Então, quais são os símbolos que a gente tem ali e tudo mais. Aí você lê sobre isso, complementa a sua leitura. É muito legal, vale a pena. E é isso, esse mês assistimos alguns filmes, lemos aí 4 livrinhos, começamos outros 2 e tem mais 2 aí na fila para ser lido em fevereiro. E é isso, o que vocês fizeram, o que vocês leram e assistiram no mês de janeiro, conta pra mim aqui embaixo e eu fico por aqui. Tchau, tchau!